irmãos, nós vimos na última oportunidade que Jesus Cristo é o Rei que domina a sua criação, andando sobre as águas, acalmando tempestades. É também o Rei que concede poder àqueles que nele confiam. É um Rei que é misericordioso para com crentes fracos, ouvindo o seu clamor, salvando imediatamente em suas necessidades e somente depois exortando. É ainda o Rei que se revela e se revela para ser adorado, pois ele é digno de todo louvor. E por fim, que é o Rei que recebe, que ouve e cura todos aqueles que o procuram. Assim avancemos para conhecer um pouco mais do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 15, onde a Santa Palavra de Deus diz a partir do verso 1. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Se vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curvemos nossas frontes. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós te invocamos. Não a tua presença, porque estamos sempre na tua presença, mas a tua graça e misericórdia por meio do teu Santo Espírito para nos auxiliar no entendimento da tua santa palavra. Pai, me ajuda além das minhas debilidades, ajuda cada irmão que ouvir esta mensagem, abrindo os nossos corações, registrando com ferro quente em nossos corações a instrução da tua palavra e nos movendo à ação. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinho não somos capazes de te obedecer, de te louvar, de te engrandecer da maneira como tu és digno. Pedimos essas coisas e te agradecemos por cada uma delas, por tudo que tu já fez e ainda fará. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje nós veremos o que significava esse lavar as mãos e o que era o Corban. Notem que nós lemos na liturgia Marcos, porque Marcos cita o Corban. Mateus ele omitiu esse termo, porque Mateus está escrevendo para judeus, eles sabiam do que se tratava. Como as cerimônias de lavar as mãos e as brechas na lei, como o Corban, elas estão longe da nossa realidade, nós vamos aplicar o texto observando que tradições humanas, principalmente na prática do culto e no comportamento das pessoas, têm penetrado no cristianismo e têm ganhado um status de mandamento bíblico e um status de distintivo entre piedade e espiritualidade, tornando seus praticantes moralistas e legalistas que legislam práticas humanas como se fossem leis divinas. Todos nós, infelizmente, passamos por algo assim. Assim, nós veremos o perigo da adoração hipócrita, o perigo das tradições humanas e a adoração que Deus requer
no final. Irmãos, é praticamente véspera de Natal. E essa mensagem ela é pertinente a isso. Muitos se escandalizam por nós não comemorarmos oficialmente o Natal. Nós não seguimos o calendário litúrgico. Veja, eu inclusive já fiz mensagens de Natal deste púlpito e creio que a data é uma ótima oportunidade, uma excelente oportunidade para nós relembrarmos que nós somos tão pecadores que Jesus necessitou revestir-se da nossa natureza para vir morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Eu entendo que deve estar sob a liberdade da nossa consciência o comemorar ou não essa data. E eu vejo que há muita discussão vazia sobre quem é mais piedoso nas redes sociais, na internet. Aqueles que, não, é uma festa pagã que vocês sacramentaram, vocês não comemoram o Halloween, mas adotam outra festa pagã. Outros já vão dizer, não, mas vocês estão desprezando o nascimento do Senhor. Aí vem aqueles que, não, mas olha, vocês estão ensinando mentira porque não foi nessa data. Tudo coisa vazia. Respeitamos quem festeja, respeitamos quem não festeja. E respeitamos também o direito à liberdade individual de consciência, uma vez que não temos um mandamento a respeito disso. Todavia, nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data e nós não temos ordens alguma para comemorá-la. Contudo, temos ordens para não só celebrar, mas para santificar o dia do Senhor, o nosso domingo. Este é o nosso Natal. Todo domingo é a nossa Páscoa. Todo domingo é o nosso Shabá cristão. Todo domingo é o nosso Ação de Graças. Todo domingo nós celebramos o nascimento, a morte e a ressurreição do nosso Salvador, enchendo os nossos corações, despertando os nossos corações com ansiedade e esperança pelo seu retorno. E onde estão, no decorrer do ano, muitos daqueles que nos criticam em relação a essa data? Já notaram isso? Porque Natal, tem que ir na igreja, é Páscoa ou Natal. E o resto do ano? O resto do ano não precisa. Veja, tradições humanas, muitas vezes hipócritas, sobrepujam o mandamento divino de guardar o dia do Senhor. E nisso eu vou ter que fazer um parênteses. Até os adventistas, na luta deles, são mais honestos, porque pelo menos eles estão advogando sobre um mandamento divino. Interpretado erroneamente, mas um mandamento divino. Paulo, em Romanos 14, escreveu: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Assim vejamos então, em primeiro lugar, o perigo da adoração hipócrita, conforme os versos 1 e 2 de Mateus 15. Primeiro nós precisamos responder o seguinte: tradições são más? Certo estudioso diz que sem as tradições nós não saberíamos quem nós somos, de onde viemos, em que acreditamos e como deveríamos nos comportar. Isso é verdadeiro. É só ver o processo de desconstrução que a esquerda progressista faz, justamente tentando romper com toda e qualquer tradição, com o intuito de produzir uma sociedade melhor, mais justa, mais amorosa, livre das amarras do passado e, contudo, cometem exatamente os mesmos erros do passado, vez após vez, porque o desprezam. E por desprezar, o repetem. Tradição, no grego, refere-se literalmente àquilo que é transmitido de uma pessoa para pessoa ou de um grupo para um grupo.
nas Escrituras, tradição não é uma palavra negativa, de maneira alguma. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre a tradição apostólica que Jesus transmitiu à igreja e que foi preservada nas Escrituras, registrada e preservada nas Escrituras pelos apóstolos. Logo, nós podemos dizer que a própria Bíblia é uma espécie de tradição, escreveu Sproul. Contudo, uma tradição inspirada, uma tradição divina, divinamente inspirada. Portanto, tradições não são más em si mesmas. O grande problema da tradição é a sua origem. O risco da tradição está na sua origem. Ela é bíblica ou não, independentemente de quão antiga ela seja. Digo isso na questão de culto e prática cristã. Quer ver um exemplo? Sistema de apelos. O sistema de apelos é recente na igreja. Ele foi iniciado por influência de Charles Finney lá no século XIX. É recente. Mas apesar de ser recente, ele é mais antigo do que a maioria das congregações que adotam esse sistema de apelos. O que dá uma ideia de que sempre foi feito assim. O que é estranho, porque então, antes do século XIX, as pessoas não se convertiam. Elas apenas iam na igreja. É uma tradição errada, e pior, ela é imposta hoje como algo piedoso e imprescindível. Arrisca a fazer o que eu já fiz. Vai numa igreja onde é feito apelo e diz que isso não é bíblico. E já abre direto em Romanos 10. É uma experiência bacana. Irmãos, quase tudo que nós fazemos na igreja se fundamenta em tradições, em questões, inclusive, que nós temos a liberdade para decidir, como a nossa própria confissão e os catecismos nos ensinam. Por exemplo, os dias, as horas em que nos reunimos para adoração. Dias, eu digo, a parte do dia do Senhor, que esse é mandamento bíblico. Mas, às vezes, igrejas que têm cultos terça, quarta, quinta, sábado, né? Os horários, o modo de nos vestirmos, o estilo de música que adotamos, os instrumentos que são usados, todas essas coisas são tradições. E que muitas pessoas, muita gente torna essas tradições como se fossem mandamentos bíblicos. E aí fica aquelas brigas de, pode violão, não pode violão, pode bateria, não pode bateria, tem bateria, não é de Deus. Infrutíferas. Mas são tradições. O problema é que muitas vezes nós elevamos uma tradição ao patamar de uma verdade inabalável, exatamente como os fariseus fizeram no caso do texto. E, infelizmente, há muitas tradições consideradas com tanta autoridade quanto a palavra de Deus. E muitas dessas tradições são contrárias à palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ter sempre a primazia. Afinal de contas, ela é a nossa única regra de fé e prática. O problema entre a tradição e a verdade, isso é algo que acompanha a igreja desde o início. Nós vimos as controvérsias sobre a exigência da circuncisão nas nossas leituras bíblicas comunitárias em Atos. Vimos as controvérsias sobre a evangelização de gentios. Pedro foi acusado disso, Paulo foi acusado disso. Tradições erradas ou não, elas se enraizam na cultura da igreja. E aí o lema dos tradicionais sempre é algo mais ou menos assim: nós nunca tínhamos feito desta forma antes. Quebrou o nosso santo protocolo e paradigma. Igrejas que estão sempre inovando, e nós conhecemos isso, né? Não vou nem dar exemplos, mas igrejas que estão sempre inovando, parece vitrine de loja, elas são contra a tradição.
E exatamente por isso correm o risco de se afastarem das Escrituras Sagradas, porque querem sempre uma novidade. Entretanto, tradição pela tradição é algo estéril. Sempre foi feito assim. Por que foi sempre feito assim? É bíblico? É algo estéril e pode ser nocivo, porque pode sacramentar algo que não passa de uma invenção humana. No texto, o problema não era apenas que os discípulos estavam fazendo algo novo, mas que a forma tradicional e humana havia ganhado um status de mandamento bíblico. Assim vejamos o lavar as mãos. A acusação de não lavar as mãos não era sobre higiene, meus irmãos. Tá? Era um momento meio nebuloso, né? Não faz tanto tempo assim que um médico ele sugeriu, ele fez um trabalho, ele sugeriu que os médicos lavassem as suas mãos antes de fazer uma cirurgia. E ele foi atacado, ele foi criticado, ele foi envergonhado, ele foi humilhado no primeiro momento, porque nós nunca fizemos assim. E quando foram feitos os testes de os médicos lavarem as mãos antes das cirurgias, o índice de morte por infecção, inflamação e tudo mais diminuiu de uma forma absurda. Né? Então, assim, vá lá para o tempo de Jesus, a gente não está falando aqui sobre higiene. Tá? Também não estou dizendo que todo mundo naquela época era porquinho, não é isso. É outros momentos, né? A gente teve contato com algumas pessoas de cultura de outros países há pouco tempo que se escandalizaram com a quantidade de vezes que nós lavamos as mãos. Né? Então, o texto não está falando sobre higiene. Essa lavagem de mãos que os discípulos foram acusados de não realizar era uma lavagem cerimonial que era praticada pelos judeus. Nós lemos na liturgia como eles eram meticulosos. Em Marcos nós lemos o seguinte: porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Note, reafirmo, nada disso é sobre higiene. É tudo sobre purificação cerimonial. O Antigo Testamento ele apresenta muitas leis relativas à purificação ritual, exigindo, por exemplo, que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de ministrar no tabernáculo. Você encontra isso lá em Êxodo 30. Ou de comer as ofertas sagradas. Levítico capítulo 22. Mas, meus irmãos, não há nenhuma exigência feita às pessoas em relação ao consumo de alimentos. Não há um mandamento bíblico dizendo que você tem que lavar as mãos antes de comer os alimentos. E reafirmo, não estamos falando de higiene. Os rabinos, eles haviam feito acréscimos à lei de Deus e eles insistiram que cabia a todos os judeus, antes de comer qualquer coisa, fazer um ritual de limpeza. Lembra que Jesus, o seu primeiro sinal registrado em João capítulo 2 foi transformar a água em vinho. Aquelas talhas que haviam ali no casamento e que eram enormes e que tinham uma quantidade exagerada de água que virou uma quantidade exagerada de vinho, aí depois vem os abstêmios falar contra o vinho, mas deixa, cada um no seu quadrado. Aquelas talhas eram exatamente para essa cerimônia. Uma cerimônia não era higiene, era uma cerimônia ritual antes de se alimentar. Havia um tratado falando que, em detalhes sobre a limpeza, como a quantidade de água a ser usada. Foi regulamentada a quantidade de água. Quantas vezes era necessário enxaguar as mãos e os braços, até os cotovelos, tudo registradinho.
Aí nós lembramos os exageros, e os irmãos sabem que eu amo os puritanos. Mas, por exemplo, há um livro de cerca de 1.100 páginas só tratando sobre o que pode e não pode fazer no dia do Senhor. Um exagero. Há de se considerar, mesmo para um puritano, que tinha uma facilidade muito grande de escrever. Há um exagero. Vejamos que a adoração hipócrita, ela tende a ser exterior. Ninguém pode acusar os fariseus de não serem zelosos da sua tradição. Ainda que eram motivados pelo orgulho, ainda que eram cheios de soberba, ainda que buscassem méritos, eles praticavam essas coisas com zelo, mas também praticavam a título de adoração a Deus, uma adoração exterior. É fato, e Jesus deixou isso bem claro no Sermão do Monte, quando ele contrapôs a interpretação exterior da lei e o seu espírito, o espírito da lei, que os fariseus criam e ensinavam cerimônias externas, inclusive a respeito dos mandamentos. Para eles, não adulterar era simplesmente não cometer o ato do adultério. Agora o coração, deseja, os olhos, está tranquilo. Não tem o ato, não foi adultério. Jesus contrapõe isso. Eles não davam valor à santidade e assim cultuavam a Deus de uma maneira errônea, diz Calvino, em conformidade com a sua própria fantasia. Suas práticas eram nada mais, nada menos que exibição exterior. E, infelizmente, nós continuamos vendo isso na igreja muito forte. Exibição exterior. Mas o verdadeiro culto a Deus, ele é espiritual, acompanhado pela sinceridade de coração. A tradição dos fariseus havia roubado a prioridade e a centralidade das Escrituras. Jesus chamou eles de hipócritas, verso 7. O sentido literal da palavra hipócrita é alguém que põe uma máscara e desempenha um papel. Finge ser aquilo que não é. É aquele que esconde suas intenções reais por detrás de uma máscara de virtude simulada, que sente uma coisa e diz outra, que odeia e quer o mal de alguém, mas diz, eu te amo, Deus te abençoe. O veneno escorre aqui, mas Deus te abençoe. E peca 2 vezes. Peca porque odeia o irmão 3 vezes. Peca porque mente, peca porque usa o nome do Senhor em vão. Essa hipocrisia exterior se manifesta publicamente de diversas formas, com orações longas. Às vezes a gente vê, você quer ver que o cabra não ora, você pede para ele orar, e no meio da oração você não sabe se Jesus vai voltar antes dele terminar a oração e dizer o amém. É algo novo para ele. Orações longas, choro público. Eu não estou dizendo que chorar na igreja seja errado. É maravilhoso, às vezes, quando eu estou pregando e eu escuto que o Espírito Santo está agindo em alguém, está chorando. Mas a gente já conhece, a gente já teve em algumas comunidades. Eu tive numa que tinha uma pessoa que começava a ligar a máquina do choro. Né? Não dá para se arrepender tanto e continuar vivendo da mesma forma. Não dá. Jejuns e ofertas anunciadas, né? O cara tem a necessidade de dizer que está de jejum. Jesus diz, que a tua mão esquerda faz, a direita não anuncia. Não fala. Penteia o cabelo, passa óleozinho. Vamos comer alguma coisa, irmão? Não, estou de jejum, não me tente. Ele não precisa saber, só diz não, obrigado. Estou de jejum. Práticas como o sinal da cruz ou ajoelhar-se, que são tornadas regras. Orar tem que ser de joelho. Eu me apavoro quando as pessoas compartilham um post de um grande homem de Deus que diz que leu a Bíblia 200, 300 vezes e a maioria delas de joelho. Coitado desse joelho.
Deus deu 2 músculos redondinhos, bons para você acomodar na cadeira e para poder ler. Os caras que escreveram a Escritura estavam com esses 2 músculos repousando sobre alguma forma de cadeira, né? E o texto continua sendo sagrado, sabe? Eu não vou dizer, até o homem de Deus que fez isso, não vou julgá-lo, mas as pessoas que ficam tornando isso regra. Abstinências de bebida ou de alimentos, trajes ou trejeitos. Você olha uma igreja neopentecostal, todo pastor é uma cópia, uma réplica no molde do pastor que tem a foto na placa da igreja. O mesmo jeito de falar, o mesmo trejeito, o mesmo. Uma igreja que eu frequentei, a líder, que tem um nome de episcopisa, tem um problema na garganta, e 90% das outras pastoras, e olha, elas não cuidavam de animais, elas tinham a mesma coisinha na voz, mas elas não tinham problema. Trejeitos, trajes, guardas de dias específicos, formas litúrgicas, etc. São formas exteriores de adoração. São coisas exteriores que se vendem como fruto de piedade, mas que não são, na maioria das vezes, de coração, não são pela razão correta, são acréscimos à vida cristã, colocados como algo indispensável. E aí torna-se um julgo e um motivo de acusação para os outros. 4, o princípio regulador do culto é a hipocrisia. Meus irmãos, em nenhum lugar a hipocrisia pode ser tão bem executada quanto na adoração. Sabe por quê? Porque nós não vemos a hipocrisia nos outros. Eu falei aqui de alguns exemplos, mas nós não vemos. Pessoas fingem piedade com intenções dúbias ou más, mas irmãos, Deus sonda os corações. Ele conhece a diferença entre o hipócrita e o piedoso sincero. Conhecemos muitos hipócritas. Talvez nós sejamos um. O hipócrita finge ser o que não é. E nós podemos ser enganados por algum tempo, mas o hipócrita, ele imagina que ele sempre irá enganar. Inclusive a Deus. Ele acha que arrastou Deus para o lado dele. Aqueles homens, eles cobraram a transgressão de uma tradição humana, como se fosse a quebra de um mandamento divino. Irmãos, biblicamente, o termo transgressão é ultrapassar um limite, e o limite é a lei de Deus, ou seja, transgressão é pecado. Aqueles homens religiosos estavam acusando os discípulos de Jesus para atingir Jesus de estarem pecando. Todavia, aquilo que os discípulos transgrediam não era mandamento. E aí um pai da igreja escreveu: admirável estupidez a dos fariseus e dos escribas, porque acusam o Filho de Deus de não observar as tradições e preceitos humanos. Que estupidez! Hipócritas sentem-se mais espirituais que os outros e os condenam. E os condenam com muita facilidade. O princípio regulador do culto protege as congregações reformadas de transformar tradições em mandamentos, pois o princípio regulador do culto vai permitir apenas aquilo que foi ordenado por Deus como prática no culto. A Bíblia é a nossa única regra, fé e prática. E aqui tem um distintivo de igrejas reformadas. Porque hoje todo mundo é reformado, mas a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela não diz só o que nós devemos crer, ela diz também como nós devemos louvar, adorar. Ela não versa somente sobre as nossas crenças,
mas as formas como Deus ordenou que nós o adorássemos e vivêssemos. Ainda assim, meus irmãos, ainda assim, podemos ser culpados de cumprir a letra da lei, mas não o espírito da lei. Podemos ter um culto que é, olhando para a Escritura, o modo dele, a liturgia dele, impecável. Mas o princípio regulador do culto não protege os seus observadores da hipocrisia, de fazer aquilo só para fora, só por um status. Em segundo lugar, vejamos o perigo das tradições humanas, versos 3 a 9. O que é essa oferta ao Senhor, Corbã? Veja, quando os fariseus foram falar com Jesus, Jesus os respondeu com uma outra pergunta. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Então, note o seguinte. Ele admitiu que os seus discípulos, eles transgrediam a tradição dos antigos. Mas ele contrastou essa transgressão com a transgressão do mandamento bíblico, mandamento divino. Um puritano escreveu que aqueles fariseus eram argueiros espiões nos olhos dos seus discípulos, mas Cristo lhes mostra uma trave nos seus próprios olhos. Jesus falou em Marcos, como nós lemos na liturgia, sobre Corbã. Corbã significa presente ou dedicado a Deus. Presente dedicado a Deus, podemos dizer. Era um termo empregado quando um homem queria dedicar os seus bens à tesouraria do templo. E aí nós precisamos entender o que foi que Jesus denunciou e o que eles realmente faziam, porque, veja, meus irmãos, um fariseu, ele não quebraria a lei voluntária e exteriormente. A quebra era interior. Por um acordo com os sacerdotes, alguém podia dedicar os seus bens, dinheiro ou propriedade ao templo, alegando não poder ajudar financeiramente aos seus pais, porque havia feito essa dedicação a Deus. E Deus é maior do que os seus pais. Mas ele podia fazer isso sem a necessidade de entregar naquele momento, desfrutando desses bens durante a vida, deixando como uma espécie de herança futura ao serviço do templo. A hora que eu morrer é do templo. Até eu morrer eu uso. E até eu morrer, pai, é do Senhor. Não vai rolar. Me desculpa. Esse subterfúgio com aparência de piedade violava um dos principais mandamentos de Deus. E como os rabinos aprovaram essa exceção à lei, eles de fato anulavam a lei, ou como Jesus disse a eles, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O estudioso diz que se a propriedade era realmente entregue a Deus, não se discute, embora haja evidências de abusos. Porque um desses recusar a ajudar os pais, afirmando que a sua propriedade havia sido dedicada a Deus, mas continuar a usá-la, teria sido impossível naquela época e provavelmente em qualquer época de Israel. Assim, o verso 5 que diz, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, numa tradução baseada em fontes rabínicas, diz o seguinte, como sacrifício seja o que vocês possam ganhar de mim ou ter ganho de mim. Assim, se ele disse que era um sacrifício, ninguém poderia se beneficiar de um sacrifício. Isso era uma fórmula, não dedicando nada a Deus, mas declarando que os seus pais deveriam considerar como dedicado a Deus. Era colocar debaixo de maldição solene qualquer coisa que os seus pais quisessem obter desta pessoa. E aí um estudioso vai dizer que os rabinos, eles não recomendavam que as pessoas deixassem de ajudar no sustento dos pais. Mas, ao permitir esses votos especiais, eles haviam criado uma brecha que podia ser usada para vantagem pessoal. Uma brecha. Quando alguém se preocupa muito com os pontinhos da lei, é porque ela está tratando a lei como uma cerca.
Mas não uma cerca que após essa cerca está a condenação. Uma cerca que após essa cerca tem algo interessante também, mas a cerca é o limite. Então essa pessoa vai, comprime a sua barriga na cerca e fica ali no limite da honra, vendo até onde ela pode fazer determinadas coisas sem ser pecado. Esse é o perigo da lei. É aquela coisa, o que pode no namoro cristão? Está errado porque não tem namoro cristão. Então não pode. O hipócrita aqui era um legalista que manipulava a lei com casuísmos, interpretações que faziam distinções minuciosas em proveito próprio. Esse é um risco que nós corremos. Podemos dizer que é alguém que procurava ou forçava brechas na lei. Jesus, veja, ele citou o texto de Êxodo 21 que diz assim: quem maldisser pai ou mãe certamente morrerá. Por que Jesus lança isso junto nesse celeuma? Se desonrar os pais somente por meio de palavras faria alguém digno de morte, muito mais digno de morte são aqueles que desonram os seus pais com as suas obras e ainda ensinam os outros a fazerem o mesmo. Jesus não jogava palavras ao vento. Negar os cuidados ou atenção aos pais se inclui no termo maldisser, o oposto de honrar. Embora a linguagem do Corban, então, pareça respeitosa e falsamente piedosa, ela é altamente pecaminosa. Eles haviam inventado algo que quebrava o mandamento, mas estavam preocupados com a quebra de uma tradição inventada. Assim vejamos a adoração hipócrita. Ela tende a ser inventada. Diante do exposto até aqui, eu concordo quando Calvino diz o seguinte: é claro que não descartam a lei de Deus franca ou professamente a ponto de considerar lícita alguma coisa que a lei havia proibido. Mas havia uma transgressão indireta dela, pois permitiam que os deveres que Deus havia prescrito fossem negligenciados impunemente. Quando as pessoas ensinam outras como se livrar das exigências de um mandamento, irmãos, um mandamento muito importante, pretendendo parecer piedosas, elas merecem ser chamadas de hipócritas, que foi o que Jesus fez com esses religiosos. Calvino ainda denunciou o seguinte: a extraordinária insolência que é exibida pelos homens no tocante à forma de adorar a Deus, porque vivem sempre criando novos modos de culto, e quando alguém deseja ser tido por mais sábio do que os outros, exibe sua engenhosidade sobre o assunto. Nós vemos isso todos os dias. A adoração hipócrita, ela tende a ser inventada. Nós vemos isso nos moveres, nas fogueiras santas, nas unções, nas danças, nos atos chamados proféticos e assim por diante. Da mesma forma, nós vemos essa falsa piedade nas proibições. Nas proibições. Não ouvir música do mundo. Você ouve música do mundo? Não, eu só escuto música que extraterrestre fez. Não escuto música do mundo. Não ouvir música do mundo. Não, mulheres não usam calça, não usam maquiagem. Hoje até os homens estão usando, né? Até os rappers estão usando. Abstinência de bebidas ou comidas, principalmente regionais, né? O acarajé da baiana é do demônio. Calma aí, fariseuzinho do Vale do Itajaí. Vai com calma. Aí vem os abstêmios de fora aqui para uma cidade que é a capital nacional da cerveja, né? E fica escandalizado. Se eles descobrissem que a mulher de Lutero fazia cerveja para ele e que o salário do Calvino era em vinho, eles...
Não pode jogar futebol. Lembra dessa? Eu até concordo, dia do Senhor eu me abstenho até de assistir, de acompanhar. E aí eu fico vendo só os melhores lances no outro dia, porque os jogos acontecem geralmente no domingo. E notem, por que acontece no domingo? Vocês acham que Satanás se aposentou? Na época do jornal impresso, por que o domingo vinha um catatal assim que parecia uma enciclopédia? Para ocupar você no dia do Senhor. Para ocupar você no dia do Senhor com coisas que não são necessárias. Mas não podia jogar futebol. Não, o crente não joga futebol. Deus o livre, isso aí não é de Deus. Ter que usar certa roupa, certo acessório. Sabe? Por que eu me visto como eu me visto? Eu aprendi com Lloyd Jones. Vista-se como alguém que tem alguma coisa importante para dizer. E dentro da nossa cultura, essa seria a roupa melhor. Poderia usar uma sobrepeliz, poderia usar, agora tem uma galera querendo usar gola clerical. Ok, use o que quiser. Tem a galera da camiseta, que tem que ser moderno, jovem. Eu sou jovem, estou com a crise dos 40, dos 50, sapatênis e camiseta porque eu sou moderno. E faz piada, eu não sou mais internado, aqueles que usam ternos. Piada do pavê, né? É triste isso, irmão. E essas coisas entram, você tem que usar, mas aí você vai em outros lugares, se você não tiver gravata, não prega. Veja, não toques, não use, não manuseie. É exatamente isso. O Sproul, ele contou uma história do campus universitário onde ele começou a dar aula. Ele viu uns jovens jogando um joguinho de cartas, e ele chegou e disse, por que vocês não jogam tal jogo? Ele disse, não podemos, se jogarmos isso nós seremos expulsos daqui. O jogo era proibido. Eu fiz uma faculdade onde o proprietário tinha proibido um tipo de jogo de cartas, você seria expulso se jogasse lá. É o tipo de gente que faz aquele filme que não pode dançar na cidade, que é do diabo, né? Acho que é Footloose, né? Algo assim. É do diabo. Então veja, dançar eu não botei como exemplo, não pode dançar. Aí depois, o outro lado tem as gazelas dançando como o rei Davi no culto. Entendeu? É sempre o extremo, mas eu estava no Sproul. Então ele perguntou, não pode, nós vamos ser expulsos. E aí ele começou a conversar com esses jovens que ele iria dar aula, e ele descobriu que eles eram proibidos de ir no cinema, de dançar. A faculdade tinha listas de regras e normas de comportamento do que é ser ou não ser um cristão. Irmãos, isso é muito fácil. Você pega uma lista que olha, fulano, bateu, você é crente. O próximo, não dá, você não é assim, meus irmãos. Não é assim. Aí o Sproul diz, aquilo partiu meu coração, porque eles estavam ensinando aos jovens uma completa distorção do que realmente significa ser cristão. O que é mais fácil, cultivar o fruto do Espírito ou abster-se de ir ao cinema? Tais tradições banalizam o reino de Deus e geram um sentimento de culpa que nada tem a ver com vida cristã. Tradições inventadas. Depois vemos que as invenções transformam-se em tradição. Assim como essa universidade, muitas comunidades que conhecemos e aqueles escribas e fariseus, eles tornavam tradições humanas mais importantes que o mandamento de Deus. Eu já estive em comunidades onde o regimento interno era muito superior aos 10 mandamentos. O caminho do inferno é pavimentado de boas intenções. E quem escreveu isso? Karl Marx. Tradições nascem de boas intenções, na maioria dos casos. Elas geralmente são criadas não intencionando o mal, mas podem provocar um estrago enorme, pois ideias têm consequências, principalmente se objetivarem ser tão ou mais importante que as Escrituras. As mentes que criam essas tradições, elas podiam ter intenções puras, mas foram movidas por um coração impuro, que despreza a beleza da obediência.
a simplicidade da obediência. Obedecer, meus irmãos, é sempre melhor do que sacrificar. Sempre. Um reformador escreveu assim: raramente se encontrará um homem que, prestando atenção excessiva às invenções humanas no campo da religião, não acabe depositando maior confiança nas tradições do que na graça de Deus. Não vimos já isso? Talvez já tenhamos vivido isso. Você está não com o pé na jaca, você está com até a cintura na jaca e no lodo. Mas você segue algumas tradições e acha que tem um vale-céu. Não, eu carimbei já, está tranquilo. Note, os discípulos, eles quebravam uma tradição humana, mas os acusadores, um mandamento divino. E ainda assim acharam-se no direito de cobrar o Filho de Deus. Nenhuma tradição é maior ou mais importante ou desculpa para descumprir o menor mandamento divino. Contudo, infelizmente, o comentário do bispo Ryle é tão válido hoje quanto foi no seu tempo. Preste atenção. O espírito dos fariseus ainda está vivo, mesmo depois de quase 20 séculos se terem passado. Passou mais e continua vivo. A disposição de invalidar a palavra de Deus por meio de tradições humanas encontra-se não somente entre os judeus, mas igualmente entre os cristãos evangélicos. E aí, você vê as pessoas hoje falando muito da reforma, que saiu do cativeiro, tirou a igreja do cativeiro da Babilônia, de Roma. E você olha para as igrejas e não sabe mais o que é aquilo. Aquele ser disforme. Irmãos, divergem, se separam, condenam uns aos outros, chamam aqueles que não seguem suas invenções de mundanos e de não espirituais. Brigam e advogam por coisas que não são mandamentos bíblicos. Um puritano escreveu: os homens pensam que as leis de Deus são por demais numerosas e estritas, e, no entanto, ainda fazem outras leis, sendo meticulosos para cumprir essas outras leis. Acréscimos, eles são incorporados e são estimados. Jesus diz: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Marcos 7. Quantos acréscimos se tornaram tradições e têm feito com que as pessoas sejam julgadas e condenadas, enquanto mandamentos ordenados por Deus são completamente desprezados. Rapidamente, essas adições elas ganham corpo, status de princípios fundamentais, como se algo a mais fosse necessário para a salvação. Acréscimos à palavra de Deus tendem a invalidá-la. Ela não aceita misturas. O homem rebelde ainda tenta usurpar a autoridade divina. O homem continua querendo ser igual a Deus. O homem continua querendo oferecer a oferta de Caim, inventada, não conforme Deus ordenou. Um outro puritano, William Perkins, ele escreveu o seguinte: quando os homens prescrevem uma adoração inventada, também prescrevem um Deus inventado. Não pode receber o nome de adoração a Deus nada que ele não tenha ordenado em sua palavra e não nos tenha determinado como sua autêntica adoração. Esses acréscimos incorporados como tradição são estimados e tornam-se uma régua para julgar entre o crente verdadeiro e o falso, para definir o que é uma adoração espiritual ou uma adoração falsa, às vezes dita morta. Calvino escreveu que muitos daqueles que ocupam postos de autoridade apresentam suas invenções como se estivessem de posse de algo mais perfeito que a palavra do Senhor. Mas o primeiro e primordial princípio de culto é obediência. Beleza da obediência. A gente leu Colossenses na liturgia
Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêssemos no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ainda hoje há muitos evangélicos que preocupam-se com picuinhas e relevam coisas importantes, coam um mosquito e engolem um camelo. Regras exteriores de não comer, não tocar, não mexer, não são capazes de resolver o verdadeiro problema, o mal presente no coração dos homens. Jesus diz no verso 8, seus corações estão longe de Deus. E se o coração está longe de Deus, então eu concordo com Wesley. Toda adoração externa é mera zombaria de Deus. Assim como eles fizeram, hoje os homens primeiro desprezam as Escrituras, acrescentando tradições. Depois dão valor equivalente ao das Escrituras a essas tradições. E, por fim, honram mais as tradições do que as Escrituras. Vejamos então a adoração que Deus requer. Versos 8 e 9. Nós vemos aqui lábios próximos e corações distantes. Jesus ele citou Isaías 29, dizendo, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Mas, irmãos, o texto foi dirigido aos homens da época de Isaías. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava dizendo aqui que a história estava se repetindo com uma religião caracterizada pela aparência que perverte o princípio. Os judeus da época de Jesus achavam que estavam preservando antigas tradições, mas, na verdade, o que eles estavam preservando era o espírito daqueles homens que Isaías criticara há muito tempo. Isaías descreveu o povo de Deus adorando somente com os lábios. Cantavam, oravam, mas sem amá-lo de coração. Aqueles fariseus, eles obedeciam às tradições externas, mas por dentro não havia nada além de decadência e morte espiritual. Sepulcros caiados, bonitinhos por fora, mas por dentro, morte e podridão. Aplicando o texto, não basta, meus irmãos, fazer o certo e não fazer o errado. É necessário fazermos o certo da forma certa, pela razão certa, de todo o coração, para a glória de Deus. Não adianta ficarmos contentes porque não fazemos algumas coisas erradas que vemos em outros lugares. Não adianta ficarmos contentes porque temos algum entendimento do dia do Senhor. Ficarmos contentes porque nós viemos aos cultos, se os nossos corações ficaram em casa, se as nossas mentes estão em outras coisas, em outros lugares. Não adianta louvar a Deus, talvez em voz alta, se o nosso coração estiver longe dele. E, infelizmente, há muitas igrejas semelhantes à igreja de Sardes, as quais Jesus disse, conheço as obras de vocês. Vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Apocalipse 3. Em muitas igrejas, um homem morto prega para homens mortos que ocupam os bancos. E esses homens mortos cantam e levantam ofertas. Mas todos continuam mortos. Que não sejamos nós, irmãos, culpados disso. Podemos não exigir o lavar as mãos uns dos outros, mas talvez o nosso culto não passe de uma tradição exterior, enquanto a adoração que Deus requer é interior, é de coração. A adoração dos hipócritas, ela tem um alcance muito pequeno. Verso 9, em vão me adoram. É inútil. Essa adoração não agrada a Deus, portanto, não traz nenhum benefício ao adorador, a não ser condenação. No seu tempo, o puritano Matthew Henry disse assim, como é triste viver em uma época de orações, sermões,
Shabás e sacramentos que são observados em vão, como quem golpeia o ar. E assim será se o nosso coração não estiver com Deus em tudo isso. O louvor de lábios é inútil. Os hipócritas semeiam o vento e colhem a tempestade. Eles confiam na vaidade e vaidade será a sua recompensa. Passaram-se mais de 200 anos e a gente pode dizer a mesma coisa. Vejamos os próximos 2 pontos como aplicação desse texto. A conversão começa pelo coração regenerado. Sem um coração regenerado, não há adoração. Jesus diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que você come, o que você bebe, nós vamos ver isso na próxima mensagem, não te contamina. Vai para o estômago, depois vai para o esgoto. O que contamina é o que sai de dentro do seu coração. A verdadeira circuncisão não é exterior, é no coração. Mesmo a profissão de fé, o batismo e a participação na ceia, se forem somente exteriores, serão apenas sinais, reafirmo, condenatórios, mas não serão selos. Somente um coração regenerado pode adorar a Deus de forma correta e agradável a Ele e extrair disso prazer, consolo e bênção. O povo de Israel, no tempo de Isaías, assim como no tempo de Cristo, era religioso em seus atos exteriores. Honravam a Deus com os seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Sua adoração era completamente sem valor. Primeiro, porque estavam dando prioridade a tradições humanas, maior do que a palavra de Deus. E segundo, porque a sua adoração era formal, exterior e buscava mérito. Não podemos dizer o mesmo da nossa época? Talvez de nós mesmos. Veja, meus irmãos, Deus é o nosso Pai, que nos ama com amor eterno, tanto que enviou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Ele veio, nasceu para morrer pelos nossos pecados. Eu me arrepio todo com aquelas mensagens de Natal. Que Jesus possa nascer no seu coração. Só a graça. Jesus já nasceu. Que precisa nascer esse coração peludo, morto, de pedra. É Ele que precisa nascer. Cristo já nasceu. Nasceu para morrer. Nós precisamos compreender, irmãos, que a obediência restrita à Escritura, de todo o coração, a adoração sincera, a reverência a Deus de modo filial, é para agradar ao nosso Pai. Então, irmãos, o cristianismo não é uma questão de regulamentos e regras, mas de relacionamento com Deus. Então pode tudo, é relacionamento. Não, um relacionamento desejoso de expressar a nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós, da forma como Ele disse que nós devemos expressar. Não está ao nosso arbítrio a forma, mas devemos encarar esta forma, entender esta forma como um ato de adoração ao Pai. Não a um Deus irado, mas a um Pai amoroso. Nós precisamos nos avaliar. Por que adoramos a Deus? Será que é porque fomos salvos e entendemos que fomos criados para o louvor da sua glória? Ou porque nós esperamos receber algo em troca? Ou quem sabe nós adoramos esperando ser salvos porque não sabemos se somos salvos? Ou porque esperamos ser salvos por algo que nós fazemos? Agora eu agradei, agora eu consegui o favor de Deus. O favor de Deus veio por meio de Cristo.
Depois nós precisamos avaliar por que fazemos o que nós fazemos. O que nós fazemos é porque a Bíblia ensina, ou melhor, porque ela ordena, ou porque nós achamos que é certo, ou porque nós nos agradamos de tal forma, ou porque nós aprendemos da tradição. Culto, meus irmãos, não é aos homens. O culto não é para agradar aos homens. O culto não é para nós nos sentirmos bem. O culto é para louvar aquele que é digno de todo amor, toda glória, toda honra. E que a eternidade inteira, todos os santos completamente purificados, glorificando, não será suficiente aquilo que ele é merecedor e digno. Um comentarista diz que a obediência ritual e cerimonial e até mesmo a adoração fervorosa enojam a Deus quando são fingidas e brotam de um coração que não é transformado. Última aplicação: Deus sonda os corações. Jesus deixou claro lá no Sermão do Monte que a lei de Deus exige obediência exterior e interior. Os fariseus acusaram os discípulos de impureza exterior. Jesus afirmou que eles é que estavam impuros interiormente. A adoração que agrada a Deus é aquela que obedece às suas ordens, mas obedece às suas ordens com entendimento que aquele que exige adoração tem o direito de exigir os meios de adoração e que os seus meios são mais sábios. Afinal de contas, ele é o Criador e nós, criaturas. A adoração que agrada a Deus é aquela que obedece às suas ordens, não aquela de acordo com as ideias e tradições humanas, por mais belas, enraizadas e antigas que possam ser. A fé genuína, meus irmãos, é de todo o coração. Isaías condenou todos os tipos de adoração e devoção da boca para fora. A obediência genuína é de coração. Jesus condenou todo tipo de acréscimo. Para encerrar, eu vou encerrar com duas citações. Spurgeon escreveu o seguinte: a forma mais meticulosa de devoção é a adoração vã, se ela é regulada pelo mandamento de homens e se aparta da ordem de Deus. Que aceitemos somente aquilo que a Bíblia nos ordena. Por muito tempo, os crentes foram conhecidos como os homens do livro. Mas nós não somos mais os homens do livro. Muitas vezes nem carregamos mais o livro. Levamos no aplicativo de celular. Ah, é mais fácil, pastor. Será? Hoje nós somos os homens do terno, somos os homens do não bebe, não fuma, somos os homens do não ouve música do mundo, ou são os homens do pagode gospel, somos homens da parede preta, somos homens de qualquer coisa. Olhamos para a Escritura. E aí, permitam-me ler um trechinho do Bispo Raio que diz assim: ao concluirmos o estudo desta passagem, façamos uma autoaveriguação honesta do estado do nosso próprio coração. Deixemos perfeitamente estabelecido em nossa mente que toda e qualquer adoração formal a Deus, seja em público ou em particular, será totalmente inútil se o coração estiver longe dele. Os joelhos dobrados, a cabeça abaixada, os améns em voz alta, o capítulo da Bíblia lido diariamente, a frequência regular à ceia do Senhor, tudo isso é em vão e sem proveito se os nossos afetos estiverem presos aos pecados, aos prazeres, ao dinheiro ou ao mundo. A pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser respondida de maneira satisfatória antes que nós possamos ser salvos. E ele indaga a cada um de nós: tu me amas? Nós o amamos? Que nós possamos responder sincera e positivamente:
e que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém.